E aí, hoje teremos dúvidas? Diga lá. Começando. Na parte de... Cara, eu não entendi muito bem. Eu entendi como é que chegou na solução do problema laplaciano de U igual a ρ e U igual a zero. Só que eu não entendi como é que você fez para achar a outra parte e você fez a soma para achar a generalização. Aí eu não entendi muito bem essa parte da soma. Você acho que pegou uma função G que tipo, anulava, as cargas se anulavam no bordo e os potenciais, no círculo de Apollônio, os potenciais se anulavam no bordo, mas eu não entendi direito a generalização, essa parte da soma. Peraí, tem duas somas, mas... Peraí, deixa eu... Na verdade, o Laplaciano de U é zero dentro, na esfera ele varia. Eu não entendi porque essa parte, porque você falou, não, você pega uma distribuição e aí a distribuição faz funcionar e não entendi essa parte. Tá. Em resumo, ninguém entendeu nada. Basicamente foi isso. Não sei, talvez vamos pensar assim. Primeiro nessa fórmula de Green. Então, vamos pensar no problema laplaciano de U igual a ρ com U igual a zero no bordo, laplaciano de U igual a zero com U igual a F no bordo, na esfera, né? Na bola e esfera. Né? Então, primeiro é a fórmula de Green, que você tem, quando você pega a divergência de FF, isso dá gradiente de FF mais Fzinho, divergência de F. Aí isso vai nos dá, quando você faz a divergência de U gradiente de V, isso é igual e mesma coisa, né, se você fizer aqui divergência de V gradiente de U, aí subtraindo, a gente tem a divergência de U gradiente de V menos V gradiente de U é igual a U laplaciano de V menos V laplaciano de U, o que permite a gente integrar e aplicar o teorema da divergência no bordo, né, e obter a integral sobre o bordo de B isso assim, para começar, né? Bom, imaginemos agora, né, bom, que nós queremos resolver, quer dizer, que a gente tenha, digamos assim, laplaciano de U igual a ρ em B e U igual a F no bordo de B. Então aqui você vai ter integral sobre o bordo de B de F gradiente de V menos V gradiente de U ds é igual sobre B de U
menos V ρ. Agora, por exemplo, se você tiver uma V, né, boa, vamos dizer, V tal que o Laplaciano de V se anule em B, seria legal, você teria aqui V ρ. Por outro lado, vamos dizer, se o Laplaciano de V se anular aqui, você não vai ter como achar U. Né? Então, a ideia aqui é buscar, né, algum macete que permita a você, por exemplo, em algum caso, ter V se anulando no bordo, e aí você fica com o gradiente de V aqui. Ou pensar os dois casos separados, quer dizer, pensar o caso em que U se anula no bordo. Então esse cara daqui desapareceu. E aí, se você conseguir ver se anulando no bordo, esse aqui sumiu. Né? E você aqui tiraria o valor de U daqui. Está meio duvidoso ainda como fazer isso. Né? Mas o jogo, assim, a única função boa, né, que a gente conhece, é sempre pegar B, aqui é a bola, aqui com a esfera igual a bordo de B. Então a gente começa com uma função, você bota aqui uma carga em X, e aí você tem uma função, primeiro chute, né, de V de Y igual a 1 sobre norma de Y menos X. Essa V aqui, né, a gente tem que o gradiente de V como função de Y vai dar 1 sobre Y menos X ao cubo X menos Y, né? E o Laplaciano de V em Y igual a 0, sempre. Só que ele não está definido, essa função não está definida para Y igual a X. Então, jogar ela aqui ainda... Mas pode ser bom isso, pode não ser muito ruim. Né? Porque ela tem uma coisa legal, né? É que essa integral aqui não vai poder ser feita assim, né? Vai ter que ser feita vamos dizer, sem aplicar o teorema da divergência, porque a menos você pode aplicar o teorema da divergência aqui fora, né? E aí partir dessa conta que eu fiz e voltar para a integral aqui dentro sem aplicar o teorema da divergência. Bom, ou simplesmente olhar o termo que tem aqui. Isso é uma coisa. Agora, vamos dizer, a coisa boa é a seguinte: você pode, você olha para isso como uma função de x em y, mas no final das contas a ideia aqui é ter uma fórmula que permita, de alguma maneira, você fazer uma função de y que você vai integrar aqui, só que essa função depende de x também, como essa. Então, quando você integra essa função de x e y, integra em y, dá alguma coisa que depende de x. E nosso objetivo é, no fim, sair com o u de x dessa história.
Bom, vamos dizer, o que a gente pode fazer aqui, já que tem essa V assim? Bom, a gente não vai poder aplicar isso nessa região toda, porque essa V não está definida em X. Então vamos fazer assim, né? O X está aqui, pega uma bolinha, vamos chamar esse pedacinho aqui de SY de X, né? Esfera de centro X e raio Y. Então esse resultado aqui vale aqui dentro, né? Então aqui na verdade é bordo de B menos BY e aqui em B menos BY. Tá? Bom, com essa V aqui, esse cara não tem, né? Aqui, na verdade, né, isso é uma integral em S. Nossa hipótese, vamos supor aqui, vamos começar assim, começar com Laplaciano de U igual a ρ em B e U igual a zero no bordo de B. Então aqui, esse cara desaparece também. E aí a gente fica com a integral em S de menos V gradiente de U ds, e a gente tem ainda menos a integral em SY de X aqui a gente vai ter U, porque o F que entrou aqui, entrou para ser o valor de U, né? Aqui era, na verdade, tem que botar U de volta, né? Então aqui U gradiente de V menos, vamos dizer, mais integral sobre SY de X de V gradiente de U. E bom, aqui nesse pedaço todo, o Laplaciano de V é zero, e nós temos V vezes ρ. Então aqui a gente tem igual a menos integral sobre B menos BY de V. Tá certo aqui? Tem alguma besteira aqui, né? Não. Alguma coisa aqui que eu fiz que não está exatamente o que devia. Né? Bom, deixa aí. Não, acho que está certo. Bom, mas tem muita coisa aqui que a gente não conhece, né? Aqui, por exemplo, né, isso aqui é chato, porque eu não conheço o gradiente de U. Então, seria muito bom, aquela coisa da carga virtual, que seria muito bom que essa V valesse zero. Aqui. Isso aqui seria bom ter a V valendo zero aqui. E dá uma olhada o que vão me dar esses limites aqui, né? Tá?
A ideia mais ou menos assim, seria pensar o seguinte, né? A V é da ordem, ó, quer dizer, aqui em S epsilon de x, né? V, vamos dizer, o gradiente de V, vamos botar logo aliás, a V, né? A V de y vai ser igual a 1 sobre epsilon. Então aqui, por exemplo, esse termo daqui, isso daqui é da 4π epsilon 2. V é 1 sobre epsilon. Epsilon 2 vezes epsilon dá epsilon que vai para zero. E o gradiente de U é alguma coisa limitada. Então esse cara daqui vai desaparecer. Então esse aqui não vai nos incomodar. Esse daqui até poderia nos incomodar, mas na verdade ele é ótimo, porque quem é o gradiente de V? Né? É o gradiente de V em Y é igual a x menos y sobre epsilon 3. X menos y sobre epsilon é o vetor normal. Tá o x menos y aqui nessa esferinha, o tamanho dele é epsilon dividido por epsilon, ele é o vetor normal. Então, aqui eu vou ter o gradiente de V, né? Quer dizer, na verdade eu vou ter isso daqui, escalar y menos x, gradiente de V escalar n, né? Sobre epsilon, e aí isso daqui vai me dar 1 sobre epsilon 2. 1 sobre epsilon 2 integrado aqui, vezes U, então aqui eu vou ter 4π epsilon 2, U, e vezes 1 sobre epsilon 2. Então isso aqui deve me dar, tem um sinal menos aqui, não, só trocar o lugar. Isso aqui vai me dar essencialmente o U de x aqui. Então esse cara daqui, então a situação se configura assim, se eu conseguir o V, se eu conseguisse acertar esse V para ele valer zero no bordo, e essa é a jogada da carga virtual, porque eu boto um cara aqui, ele faz a V virar zero no bordo, mas não muda o laplaciano aqui dentro. Então, esse termo aqui desaparece, né? Esse aqui a gente viu que vai dar zero, esse aqui vai me dar o de x, e eu vou ficar com uma integral em termos de ρ. Né? Oi? Eu só entendi duas coisas. Primeiro, por que o gradiente de U é limitado? É porque, bom, a minha hipótese aqui é que a minha U tem segunda derivada. Né? Então, se ela tem segunda derivada, o gradiente tem derivada, então ele é uma função contínua. Como eu estou numa... Vamos dizer, então ele é uma função contínua na bola toda. Se ele é uma função contínua na bola toda, ele é limitado na bola toda. Tá? Então tem um casão aí, mas ele é limitado. Então, essa parte... E outra coisa é que quando você faz a jogada das cargas celulares no bordo, porque quando você calcula o gradiente, acho que o gradiente, né, tem que dar zero na outra parte. Não, o gradiente... Não. O gradiente de... o gradiente de V, o termo que tem o gradiente de V no bordo, né, U vale zero no bordo aqui. Então o gradiente de V pode mudar no bordo, que esse termo, né, que tinha aqui, U vezes gradiente de V em S, ele desapareceu porque U é zero em S. Tá? No outro caso, não. No outro caso, é ele que vai ser o termo relevante. Tá, vamos deixar aqui, vou deixar aqui U, né, U, aqui em S, U
gradiente de V ds. Vamos botar aqui o menos... Botar assim, o gradiente de V ds menos essa aqui. Então, nesse caso daqui, eu estou dizendo U em S é zero. Esse termo não tem. Eu vou dar um jeito do V valer zero em S, então esse termo também não vai ter. O laplaciano de V aqui é zero, então esse termo não tem. Sobraram esses dois e esse daqui. Esse daqui, quando epsilon tender a zero, vai ser integral de V vezes ρ. Tá bom, porque eu sei quem é ρ, se eu souber quem é V, eu tenho uma fórmula. Esses dois termos, o que eu acabei de concluir é o seguinte, é que esse daqui vai ser zero, vai para zero, e esse daqui vai me dar essencialmente U, que é o que eu quero. Então eu vou ficar com U como uma expressão, como uma integral envolvendo V e ρ. Então vai dar tudo certo. Ali no meio, o gradiente de V não vai alterar nada, não, se botar a parte da... Aqui? Não, aqui, o gradiente de V aqui é conhecido, porque eu estou... Então, mas quando botar a outra parte da carga virtual, não vai mudar nada. Assim, da outra parte da carga virtual, eu posso, na realidade, antes de aplicar o teorema, porque aqui eu vou aplicar o teorema da divergência, né? Legal? Quando eu vou aplicar o teorema da divergência. O problema é que nesse pedaço aqui, o cara da carga virtual, ele não tem problema, ele tem laplaciano zero aqui direto. Então, na verdade, para a parte que eu vou acrescentar essa V, eu posso, na verdade, aplicar o teorema da divergência direto. Então, aqui não vai... Na verdade, quando eu estiver fazendo isso, eu já vou estar com essa V que está aqui. Tá? É importante a observação. Então, deve dar certo. O outro caso seria olhar para o laplaciano de U igual a zero em B e U igual a F em S. Aí, bom, esse cara daqui não desaparece mais, né? Esse daqui vai continuar sendo zero, com essa mesma V que eu tinha, né? Esse cara daqui desapareceu, e isso aqui continua igual. Então, na verdade, aí eu vou ter U expresso como uma integral no bordo de F com o gradiente de V. Então, a questão é construir essa V. Você vai achar os dois casos, vai somar e vai... Exatamente. Aí eu resolvo um problema, resolvo o outro. Bom, posso resolver os dois de uma vez, porque isso vai me dar U... não, melhor fazer separado. Né? Vamos fazer. Faz separado, acha uma, depois acha outra e soma. Né? O negócio da carga virtual, fazemos o detalhe, como é que é? Não? Tá bom? Deu para entender a... Sim, não, tá bom. Então, tá? Então, repetindo, né? Você coloca a carga virtual aqui para usar o círculo de Apolônio, transformar essa V numa nova V que se anula aqui. Isso dá conta, né, disto aqui. Vai fazer aparecer esse termo quando o U não se anular no bordo. Né? A integral, vamos dizer, a integral aqui dentro, na verdade, a parte nova, né, você pode fazer essa integral, porque o laplaciano de V da parte nova que vem daqui de fora é um potencial devido a uma carga que está aqui. Então, aqui ele tem laplaciano zero. Então, essa
essa integral aqui pode ser feita sem simplesmente separar em B e B epsilon. Aí, bom, isso aí é legal, é lindo, porque permite a você ter uma fórmula para resolver esse problema, que mostram uma série de consequências. Em particular, uma que é impressionante, né, é que, nesse caso aqui, você fica com uma integral, se você pegar os pontos x aqui, a integral, quer dizer, a u de x vai ser uma integral sobre S de alguma coisa aqui, uma função k de xy, f de y ds. E o x está aqui, a integral em y aqui. Então, essa integral, se você olhar x aqui perto desse, essa função aqui, embora ela tenha x menos y no denominador, o x não está aqui no bordo, então x menos y não se anula nunca. Se você botar uma bolinha suficientemente pequena, está longe de anular nos pontos dessa bolinha, então você pode derivar dentro da integral, fazer tudo bonitinho, o que significará que você vai poder, e como o integrando essencialmente é uma coisa com essa cara assim, uma coisa meio polinomial em x e y, você pode derivar quantas vezes você quiser. E aí você obtém o resultado de que se a função é harmônica, ela é sem infinito. Tá legal? Oi. Não pode ser outra dúvida? Claro. Na equação da difusão, você diz que para reinterpretar como o ponto de t igual a tu de t. Aí eu não consegui pegar como é que a gente via que os autovetores, os autovetores eram ortogonais em si, os autovalores eram negativos. Acho que vai entrar essa coisa de novo, né? Então, você tem a equação U t igual a K laplaciano de U na sua região B, t maior que zero, e aí U de t0 igual a uma certa, U de t0 não, U de zero, x igual a uma certa f de x, em B também. Né? Bom, você pode pensa assim, a sua região B. Você pode pensar que tem o instante t e o ponto x, tem aqui o x, e aí U de Tx igual a temperatura em x no instante t. Então, é uma função de duas variáveis, né? Então, aqui a U é uma função de algum intervalo contido em R vezes a sua região B com valores em R. Mas você pode pensar também de outra maneira, que é o seguinte: em cada instante t, você tem uma distribuição de temperatura aqui. Então, você pode pensar que U de t é igual à distribuição de temperaturas em B no instante t. Então, aí, a sua U é uma função do intervalo I num espaço E, que é o espaço de funções, das funções V de B em R, tais que alguma coisa, alguma condição a mais, talvez
Por exemplo, aqui, tipicamente, nós vamos supor que U de T x igual a 0 para todo x pertencente a S. Então, aqui, por exemplo, você incluiria a condição que V restrito a S igual a 0. Mas como você vai tomar o Laplaciano, é bom você supor que a V tem alguma propriedade a mais. Na realidade, tem uma dificuldade teórica aqui, que é a seguinte. Tipicamente, você pode dar uma distribuição de temperatura inicial que não seja nem contínua. Imagina, você pegou uma barra incandescente com luvas, ou chamou o super-homem, né? Pegar na mão esquerda, pegou essa mão aqui, a temperatura ambiente e colou no instante inicial. Então, você pode até dizer, o meu modelo, mas seria razoável você pensar assim, né, que você tem aqui, no instante inicial, você tem uma distribuição de temperatura que é descontínua aqui. Isso não é tão mal assim, é um bom modelo, né? Então, tipicamente, nessa situação, o que a gente costuma fazer é supor que o espaço onde a distribuição de temperaturas pode existir é um espaço não tão bom assim, as funções podem eventualmente não ser deriváveis, mas que o operador só vai se aplicar às funções deriváveis. E, bom, como é que você vai fazer isso? Você começou com uma coisa que não é derivável, como é que você vai aplicar o operador ali onde não está definido? A ideia é dizer, não, a minha solução, ela vai estar dentro desse espaço, para t maior que 0, vale isso. No t igual a 0, pode não ter derivada, mas vamos dizer, a solução que eu vou encontrar tende, quando t tender a 0, para aquela distribuição inicial de temperaturas, que eventualmente é descontínua, tende de alguma maneira. Então, isso é relativamente técnico, vamos dizer, relativamente complicado tecnicamente, o suficiente para ser considerado impróprio para alunos de graduação. Então, sabe aquele negócio, recomendações, antigamente tinha censura mesmo, era proibido, ninguém podia ver e tal. Então, geralmente é feito assim. Então, alunos de graduação não têm direito de pensar assim, porque isso é muito complicado, não vamos mostrar. A alternativa que eu posso dar para você é dizer, nós vamos roubar um pouco aqui, porque vai ficar com esse defeito no meu modelo, né? A menos que eu suponha que tudo é ser infinito, eu podia supor aqui que tudo é ser infinito, mas é feio, não corresponde ao real. Né? Então, ficamos com esse modelo meio imperfeito, mas que é tão imperfeito quanto esse, porque aqui também você vai supor que a U é contínua sempre, mas só vai ter derivada eventualmente quando t for maior que 0. Bom, então aí você passa a olhar isso da seguinte maneira, né? Você tem a U de t, a derivada de U em relação a t passa a ser como se fosse a U ponto de t. O que é a U ponto de t? Você olha em cada x, o ponto de t, calculado em x, nada mais é que a du dt em tx. Né? A U, já que essa U grande aqui, na verdade, é U grande de t calculado em x, é a U pequena de tx. É só uma outra maneira de olhar. E aí você olha, bom, a distribuição de temperaturas é uma função, em cada instante t é uma função de x. A derivada é uma operação linear. A segunda derivada, o Laplaciano é um operador linear. Então você olha aqui, né, para o Laplaciano, na verdade, k vezes o Laplaciano desse espaço E em E, e aí está evidente que tem alguma coisa
errada aqui, porque a menos que eu suponha ser infinito, né, se eu supuser C2, quando eu aplicar o Laplaciano, não é mais C2. Talvez só seja C0. Então, fica esse defeito aqui, né? Na verdade, vamos deixar assim mesmo. E aí o nosso, onde K Laplaciano de UT é uma função que calculada em x é exatamente, né, K vezes o Laplaciano de Uzinho em Tx. Laplaciano em relação à variável x. E aí você olha para esse e diz, bom, então isso aqui é um operador linear, podemos chamar de A, né? E aí você tem uma equação U ponto de T igual a A de U de T, que significa que a distribuição de temperaturas é um vetor nesse espaço de dimensão infinita, está andando aqui está o zero do espaço E, aqui está o U de T, e aí você tem aqui o ponto de T, que é dado por essa fórmula. E aí você faz algumas analogias com equações diferenciais ordinárias. Uma importante é que esse desenho aqui não foi inocente. Esse ângulo é assim mesmo. Por quê? Porque você pode introduzir nesse espaço o produto escalar. O produto escalar de f por g é igual à integral sobre b de f vezes g, integral volumétrica. E aí, como a b, vamos dizer, como você está trabalhando com funções que valem zero, aqui, né, se você fizer a integral sobre b de f vezes a de f, quer dizer, isso aqui é o produto escalar de f por a de f. Deixa eu escrever melhor, né? Imagina que você pega aqui, você está aqui na posição f e esse daqui é o a de f. Então, o produto escalar de f por a de f é igual a integral sobre b de f vezes k Laplaciano de f. Bom, k já saiu fora, né? E aí, a gente pode aplicar o teorema da divergência, lembrando, né, a formulinha aqui, que a divergência de f gradiente de f é igual a gradiente de f ao quadrado mais f Laplaciano de f. Então, isso aqui é igual a integral k vezes a integral sobre b da divergência de f vezes gradiente de f menos aí você aplica o teorema da divergência aqui e essa integral vira a integral no bordo de b de f gradiente de f, só que f é zero no bordo, então esse cara aqui morre e isso daqui fica menos k integral sobre b da norma do gradiente de f ao quadrado, que é negativo. Então, o produto escalar de f por a de f é sempre negativo. Quer dizer, você tem você está andando, né, com a velocidade sempre apontando para dentro, o que significa que a norma diminui. Então, é só fazer a conta, você vai, derivando dentro da integral, vai ter que a norma diminui. Isso também vai dizer que os autovalores são negativos.
Por quê? Porque se A de F é lambda F, né, você vai ter lambda F ao quadrado, é negativo, então lambda é negativo. E o fato de que os autovetores são 2 a 2 ortogonais é porque esse daqui, vamos dizer, eu sempre gosto de repetir isso, né? Esse aí é o primeiro produto escalar da história e esse é o primeiro operador simétrico da história. No sentido de que, eu não sei, eu teria que ler lá o Fermat, o que o Fermat fez e tal, o que os caras fizeram antes, mas não tenho a impressão de que, no caso das cônicas, tenha aparecido o produto escalar. O produto escalar, até onde eu entendo, apareceu lá no Hamilton, mas tinha aparecido antes aqui, né, esse produto escalar da integral. Quer dizer, aqui, se você fizer F A de G, isso é igual a integral sobre B de F. Vou tirar o K, tá bom? K igual a 1 para... Ele não altera sinal de nada, não altera nada. Então você tem isso aqui e, de novo, aplicando aquela fórmula de Green que vale aqui, né? Passando pelo bordo onde F e G se anulam, né? Isso daqui vai dar a integral sobre B de gradiente de F escalar, gradiente de G com sinal menos, né? E que vai voltar, como isso é simétrico, vai voltar para a integral sobre B de G laplaciano de F, que é igual a geralmente a gente faz isso primeiro na reta, com segunda derivada e tal, para as séries de Fourier, mas sai assim. Então, você tem um operador simétrico e aí os autovetores associados a autovalores distintos são perpendiculares. Então, é isso. Isso vamos dizer, facilita a vida. Uma coisa que eu não comentei o Fourier fez isso, primeiro, vamos dizer, ele faz, em alguns casos, simples. Então, você pode resolver esse problema com um intervalo na reta. Se você colocar a condição zero no bordo, vai dar uma série de senos. Se você pode colocar, em vez da função valer zero no bordo, botar a derivada zero no bordo, que corresponderia à derivada na direção normal, C0 aqui no bordo, vai dar a série de cossenos. Ou se você colocar simplesmente a função ser periódica, quer dizer, voltar, simplesmente, imagina que em vez de ser um arame assim, fosse um arame assim, isolado. Então você teria que dar um valor numa F, que, vamos dizer, de 0 a 2π, mas que valesse a mesma coisa em 0 e 2π, a derivada valesse a mesma coisa em 0 e 2π, e aí você tem uma série de senos e cossenos. Você pode fazer isso em R2 ou em R3 para retângulos, botando zero no bordo, retângulos ou ortoédros, aí você tem série de senos em X vezes série de senos em Y e até série de senos em Z. Depois você tem variações disso, você pode dizer, não, mas e se for um disco? Aí você passa para coordenadas polares e aí começam a aparecer funções diferentes. Aí você tem a equação quer dizer, você bota R θ, né? Bota coordenadas polares, R θ, a equação muda, né? Porque esse laplaciano vai ter que ter uma expressão em coordenadas polares, e aí você vai ter uma função trigonométrica, senos e cossenos em θ, mas em R aparece uma equação diferente, que é chamada equação de Bessel. E aí você tem funções que são soluções, você resolve isso por séries de potência e tal, tem funções de Bessel. Depois, isso também serve se você pegar um cilindro. Se você pegar numa bola,
Aí você vai ter R, θ, φ, aí parecem outras coisas. Aí começa a aparecer, tem os polinômios de Laguerre, Hermite, começa a aparecer um monte de nomes. O termo são as chamadas funções especiais. Que basicamente aparecem de você resolver, procurar os autovalores e autovetores do Laplaciano usando coordenadas polares, esféricas, cilíndricas e tal, e em alguns casos especiais. Ou, eventualmente, até resolvendo o problema Laplaciano de U igual a zero também, dá algumas coisas. Aí tem toda uma fauna de funções que foram criadas basicamente no século XIX, em torno disso aí. O pessoal da mecânica quântica brinca que isso dá para, no máximo, resolver a equação de Schrödinger no caso do átomo de hidrogênio. Se for de hélio, já não funciona mais, já fica mais difícil. Então vai por aí. É claro que, vamos dizer, você precisa também de uma teoria para o caso em que não é bola, não é? Então, você tem uma região assim, será que dá para resolver Laplaciano de U igual a ρ e tal? Resolver esses. Então, tem resultados de equações a derivadas parciais para casos assim. Depois você começa a dizer, não, é Laplaciano, e se não for Laplaciano? Porque esse Laplaciano aparece aí em situações muito especiais. Você pode mexer no seu modelo e aí deixa de ser o Laplaciano, começa a ser outras coisas. Então, vamos dizer, aqui a gente está no limiar de uma área de matemática chamada equações a derivadas parciais, que é mais cascuda que as equações ordinárias, porque em equações diferenciais ordinárias você já começa com um teorema de existência e unicidade para casos assim, se você tiver x ponto igual a f de tx para uma f C1, você tem solução, existe uma solução, pelo menos num intervalinho de tempo, você pode começar a brincar. Se você chutar uma equação derivada parcial qualquer, mesmo que essa f aqui seja linda, né, vamos dizer, você ter assim uma du dt é igual a menos, não precisa nem Laplaciano, né, menos d2u dx2 já complica um bocado a sua vida. Você já não vai ter a mesma boa vida que você tem com o sinal mais aqui. A razão, teria que fazer um pouco mais de contas, mas por conta dessa situação aqui, aquela solução que a gente obtém desenvolvendo em séries e tal, você tem uma exponencial de um t vezes um alto valor que é negativo. Então o coeficiente, quer dizer, você tem assim, você tem o u de tx vai ser igual a um somatório de cn de t, vamos botar ali seno de nx, n inteiro, e acontece que essa cn de t vai ser tipicamente a n é elevado a menos, bom, vamos botar assim, lambda n t. Só que esse lambda n é negativo. Então, quando o t aumenta, o lambda nt fica mais negativo ainda, esse coeficiente diminui. E isso tem um efeito regularizante assim poderoso. Você começa com um dado inicial, uma distribuição inicial de temperatura que não é nem contínua, e para qualquer instante t positivo, esse negócio é ser infinito. O resultado é que se você for resolver o mesmo problema andando para trás, que é essencialmente o que você vai ter aqui, você começa com uma coisa ser infinito,
e no tempo zero você já está numa coisa descontínua. Ou pior, se você não começar com uma coisa sem infinito, você não tem nenhuma chance de andar para trás. É mais que ser infinito, é analítico. Tá? Então, você começa a ter problemas assim. E aí você tem que andar muito casado com a física, porque a física... O fenômeno físico aqui é um fenômeno muito mais complicado que o fenômeno de jogar uma pedrinha e ver como ela se move. Então ele também dá pistas. Aqui, esse tipo de problema vamos dizer, a difusão, ela não é reversível, né? As coisas estão se... Né? Molhou, não desmolha, né? A umidade está se propagando, ela não seca para trás, só no cinema, né? Você filma, passa o filme. Ao contrário, de qualquer maneira, você está partindo já de um resultado especial. Então, aqui a gente está fazendo assim, dando os primeiros passos dentro dessa área aí. Seria determinístico, mas não seria reversível? Não, é reversível, mas é reversível no seguinte sentido. O que eu falei, o negócio da quadrinha da andorinha. Você pegou o cara, saiu daqui, chegou até aqui, você sabe que daqui você pode voltar. Agora, o problema é que assim, o problema de andar para lá, você pode pegar qualquer dado inicial aqui, que você anda para frente sem problema. Agora, na medida que você vai andando para frente, você vai afunilando, quer dizer, as funções que inicialmente eram qualquer coisa vão se tornando sem infinito, quer dizer, umas coisas mais especiais. Então, do lado de cá você não pode pegar qualquer coisa, você tem que pegar um cara que já veio de alguém de lá. Então, bom, aí sugestão, façam um curso de equações a derivadas parciais para aprender mais disso. Ou peguem os livros e leiam, estudem. Acabaram as perguntas? Professor, eu queria que você falasse, eu não entendi direito sobre derivada substantiva, a parte sério. A que serve, eu nunca sei também, mas... Não, é só um nome, uma definição para uma... Porque é só olhar o seguinte, né? Você tem aqui o ponto X, né, e o tempo que está passando. Então você tem aqui... Só que você tem aqui o campo de vetores, né, V de Tx. Aí você vai parar aqui no tempo, num outro tempo S, né? Então aqui você tem, aqui no tempo S você vai parar em φ de... Vou chamar aqui V de Sx para ficar na ordem. Φ de Stx, né? Aqui é o tempo S. Aqui é no tempo t. Então aqui é onde veio parar no instante t o cara que no instante s estava em x. E ele tem aqui a velocidade v de t φ de Stx, que é a velocidade no tempo t, onde esse cara está. Então, imagine que você tem uma função f. Uma função f aqui que é uma função f de t e x. Você pode, por exemplo, você fazer a derivada de f em relação a t
no tempo S no ponto X, quer dizer, bom, eu estou parado aqui no ponto X e olha como é que a S está variando nesse ponto. Mas uma coisa diferente é você fazer o seguinte, você pega o cara que está aqui em X no instante S, quer dizer, isso aqui é igual ao limite, quando H tende a zero, de 1 sobre H, F de S mais HX menos F de SX, e pronto. Agora, pensa no seguinte, não, mas eu quero na verdade ver o seguinte, eu quero esse X aqui, no instante S, no instante S mais H, esse cara daqui não está mais aqui, ele vai estar aqui. Então, eu tenho que olhar, eu vou chamar assim de df dt em SX, vai ser igual ao limite, quando H tende a zero, de 1 sobre H, aí eu faço F de S mais H, aí esse cara aqui vai estar em φ de S, S mais H, X. Entendeu? Eu olho a F no tempo S mais H. Hã? Aqui. Não estou entendendo. Acho que. Vamos ver se está certo. Ó, é assim, né? Eu estou olhando aqui. Eu pego a F, aí eu olho para o X. No tempo S, eu olho para F de SX. Então, esse cara aqui. Aí passou de. O tempo passou de S para S mais H, então F vai ser calculada no tempo S mais H. Mas não nesse X aqui, porque esse cara que estava aqui, ele está aqui. Então eu calculo na posição dele, que é F de S, S mais H, X. A φ de S, SX é X, então do outro lado... Tá, quer dizer, aqui, isso aqui é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que botar aqui φ de SS x. Tá? Então aqui você tem uma derivada, isso aqui vai te dar a derivada de f em relação a t, né, em S φ de SSX. Na verdade, aqui podia até botar um T qualquer, né? Mas mais a derivada de f em relação a x em S φ de SSX, vezes a derivada de φ, que é o V, quer dizer, aplicada na derivada desse cara, que é o V de S φ de SX, que no final das contas é o dρm F dρm T em SX mais dρm F dρm X em SX aplicado em V de SX. Tá? Então isso aí mede o quanto está variando a F com a partícula se movendo ao longo da trajetória. Justamente, a ideia, né, é que φ vai ser construída assim, né, você resolve a equação y, vamos dizer, dy dt, né, no tempo t, vai ser igual a v de t, y de t, e y de S é igual a X. Aí você chama essa Y, como essa solução depende do dado inicial, dado
SX, você chama isso, essa Y de T, vai ser φ de STX, ou φ. Ela é definida para ser assim. Então, a mecânica dos fluidos, se faz direto isso, porque você está interessado em olhar como é que a partícula, como um pedaço, uma porção do fluido, evolui ao longo do tempo, e não simplesmente a região que está parada aqui. Você sabe alguma aplicação de derivada substitutiva? Aplicação? Bom, a gente aplicou, apareceu nas nossas formas, na equação de Euler apareceu. Vamos ver, ela não é diferente da derivada, né? A aplicação da derivada é na formulação das equações, então a gente apareceu na formulação da equação de Euler. Pergunta aí. Vamos lá. Tipo, um negócio que eu não entendi direito, que eu meio que aceitei aqui. Tipo, o limite, se você pegar uma região B e repartir ela em vários pedacinhos menores, aí você pega o limite desses pedacinhos tendendo a um ponto, aí se você pegar a integral do bordo e dividir pelo volume, isso dá um divergente. Aí eu não entendi muito bem por que isso acontece. É o teorema fundamental do cálculo, é assim, né? Você tem uma função, ele é contínuo aqui no ponto x. Né? Então, f, num certo intervalo i, em r, digamos, integrável, e f contínuo em x. Aí você pega aqui um alfa e um beta e faz integral de alfa até beta de f, que é essa área aqui, e divide por beta menos alfa. E olha o limite disso quando alfa e beta tendem a x, com x pertencente ao intervalo alfa-beta. Então, como a f é contínua em x, você sabe que para todo epsilon maior que zero existe delta maior que zero, tal que y menos x menor que delta implica f de y menos f de x menor que epsilon. Então, isso aqui vamos escrever assim, né? Vamos olhar para cá e escrever integral de alfa até beta de f de y dy, que é igual a integral de alfa até beta de f de y menos f de x mais f de x dy, ou seja, eu estou escrevendo o f de y como f de x mais uma coisinha pequena. Então, se eu dividir por beta menos alfa, isso aqui vai ser igual a 1 sobre beta menos alfa, integral de alfa até beta, de f de y menos f de x dx. E aqui eu vou integrar f de x, que é uma constante, de alfa até beta, dividir por beta menos alfa, vai me dar f de x.
Bom, mas essa integral aqui, supondo que alfa, então, vamos dizer, a gente pode supor aqui que beta menos alfa menor que delta. Então, eu estou aqui com x, alfa, beta. Então, x, beta menos x é menor que beta menos alfa. Então, aqui eu estou com x mais delta e aqui estou com x menos delta. Então, aqui nesse intervalo, esse negócio é menor que epsilon. Então, eu vou ter, digamos assim, eu estou com beta menos alfa menor que delta, então isso é menor que epsilon, então isso daqui é 1 sobre beta menos alfa, integral de alfa até beta de f de y menos f de x dy em módulo é menor ou igual que 1 sobre beta menos alfa, integral de alfa até beta de f de y menos f de x dy. Isso aqui é menor que epsilon. Né? Então, isso aqui é menor que 1 sobre beta menos alfa, se é menor que epsilon, então a integral é menor que epsilon vezes beta menos alfa. Então, se beta menos alfa for menor que delta, esse quociente aqui vai ficar f de x mais alguma coisa que em módulo é menor que epsilon. Essa, vamos dizer, é a demonstração analítica disso. Isso vale também, é a mesma coisa se você tiver uma função de R2 em R, né, se ela é contínua no ponto, né, se você integrar ela perto daquele ponto e dividir pela área do domínio, então o limite vai ser o valor da função no ponto. Legal? Assim, quer dizer, vamos dizer, é mais simples olhar para isso aqui e dizer, pô, isso aqui é maior que isso, menor que isso, né? E, portanto, quando eu dividir essa área por esse negócio daqui, vai dar acima desse tamanho, abaixo desse tamanho, e esses dois, esse valor e esse, quando alfa e beta fecharem em x, tendem para o valor de f em x. Tá? A mesma coisa em todos os casos. Então, no caso da divergência, se você fizer... Deixa eu apagar essa... Apagar essa coisa aqui, né? Se você fizer a integral sobre o bordo de B do campo F, escalar ds, e dividir pela medida de B, pelo volume de B, a primeira coisa é, estamos em condições aqui de aplicar o teorema da divergência? Então, se estamos, você pode dizer, bom, isso é 1 sobre a medida de B, a integral sobre B da divergência de F. E agora, se a divergência de F é contínua em x, e o x, né? Agora, vamos dizer, se B tende a x e divergência de F contínua em x, então, o limite, quando B tende a x da integral de 1 sobre a medida de B, integral sobre o bordo de B, de F, ds, é isso daqui, isso vai dar a divergência de F em x, pelo mesmo motivo desse aqui. Tá?
Aqui significa, você tem um X, tem uma bolota, alguma coisa. Na verdade, aqui só é necessário, né? O que significa isso aqui, né? Significa que X pertence a B, né? E o diâmetro de B, tende a zero. Tá? Então é alguma coisa, vamos dizer, alguma região suficientemente boa para essas integrais, essas coisas fazerem sentido. Né? O X está ali dentro e esse negócio está encolhendo para virar X. Então, o diâmetro de B tender a zero significa o quê? Que está aqui o X. Você sempre pode botar uma bolota assim, que a partir de um certo ponto o B vai estar dentro da bolota. Então, a continuidade da divergência de f em x garante que a divergência em todos os pontos aqui está próxima da divergência de x. Portanto, essa integral vai estar próxima da divergência de f em x vezes a medida de b. Quando você divide pela medida de b, vai estar perto da divergência de x. Anunciando cenas dos próximos capítulos, né? Na verdade, a gente vai inverter, a gente vai tomar isso como definição. E aí, o teorema da divergência que a gente viu até agora vai ser, de certa forma, dizer, bom, então, quando a f divergência é contínua, então tem divergência. Mas, na verdade, a gente vai ver uma coisa um pouquinho melhor. Quer dizer, se a f for diferenciável, vai valer também. E todo mundo pode perguntar, todo mundo pagou. Já olharam a aula do Marcos Vinícius? Gostei lá. Botei na playlist de cálculo 3 desse período a aula do Marcos Vinícius de 7 anos atrás, filmada ainda com fita, tal, com câmera desse tamanho. Ah, sim. É o princípio do campo não, né? Imagina que você tem U harmônica. Na verdade, a gente viu que se U é harmônica, vale a propriedade da média, né? Quer dizer, você tem que U de x é igual a 1 sobre 4π R2, a integral sobre SR de x de U ds. Quer dizer, você tem aqui o ponto x, faz a esfera SR de x, aí calcula o valor de U nesses pontos aqui, integra aqui nessa esfera, função escalar aqui, né? Divide pela área, que é essa daqui, isso dá exatamente U de x. Então, observa o seguinte, né? O princípio do máximo, quer dizer, então imagina que U, vamos supor assim que, vamos dizer assim, U de B em R harmônica. E, na verdade, basta satisfazer a propriedade da média.
Aliás, a fórmula que permite recuperar o valor de U a partir do valor no bordo, ela vale para funções que satisfazem a propriedade da média. Bom, mas você tem U harmônica e B aberto, né? Então, eu afirmo o seguinte, não existe X pertencente a B tal que U de X maior que U de Y para todo Y. Quer dizer, a U não pode assumir o seu valor máximo, nem o mínimo, na verdade, porque U ser harmônica menos U também vai ser harmônica. Tá? E a razão é bastante simples. Né? Imagina que você tem aqui mesmo, né? Pega aqui o U de X, ele é um ponto de máximo, então o de X é maior que o de Y para todo Y aqui. Então você pode pegar uma bolinha, né? Na verdade não é nem para todo Y pertencente a... Bom, o fato desse B ser aberto significa que isso não pode acontecer nem máximo local, né? Porque o máximo local é o cara que é máximo numa vizinhança dele. Então ele seria máximo num aberto aqui dentro. Então, o que acontece? Porque se ele for máximo, você tem aqui o X e aqui o de Y é menor que o de X nesses caras aqui. Na verdade, é pior, né? Em nenhum ponto aqui, não pode ter nenhum Y aqui tal que o de Y menor que o de X. Porque, olha só, se o de Y for menor que o de X nesse ponto, como a U é contínua, né? Vamos separar, vamos dizer assim, ó, aqui você tem, né, você tem aqui U de X está nesse patamar, não, aliás, U de Y está nesse patamar e U de X está nesse patamar. Então você pode garantir que numa certa bolinha aqui, todo mundo está abaixo da metade. Então, quando você fizer a média, faça uma conta, mas quando você fizer a média, todos esses valores aqui são menores que o valor em X. Então já está delicado para essa média ser igual a U de X. Mas ainda por cima, suponha que fossem menores ou iguais, vamos dizer, suponha que esse aqui pudesse até ser menores ou iguais, pudesse ser iguais. Mas tem uma bolinha aqui em que está todo mundo abaixo desse patamar. Então essa bolinha aqui faz a média baixar, ela não pode mais ser U de X. Tá legal? Tá suficiente? Hã? Bordo que aqui? Não. Eu estou dizendo que não pode assumir o máximo em nenhum ponto. Eu estou dizendo que se assumir o máximo em um ponto, eu pego a bolinha em torno dele e aí o valor da função em todos os pontos da bolinha está abaixo, né, dos valores de U em X. Então, o que acontece? A média vai ficar abaixo. A menos que todos fossem iguais a U de X, a média ficaria abaixo. Então, não pode assumir o máximo em nenhum ponto. Na realidade, o que você pode dizer é o seguinte, se assumir o máximo no U de X, vai ter que ser constante numa bolinha em torno de X. Na verdade, a situação vai ser assim, ó, imagina aqui a sua região B. Aí você aqui um ponto X. Supõe que aqui assumiu o valor máximo. Então, tem qualquer bolota que você coloque que caiba aqui dentro de B, a função vai ter que ser constante. Porque para o U de X ser a média dos valores aqui, todos eles vão ter que ser iguais a U de X, porque não tem, se tiver um menor, não tem um maior para compensar. São todos iguais. Pum. Agora, você pode, vamos dizer, um argumento assim meio
roubado um pouco. Imagina que aqui você tem um certo y, né, que você pode ligar a x por um caminho. Então, aqui você tem esse caminho, né, tem B sendo aberto, né, tem uma distância mínima ao exterior de B. Basicamente porque a distância é uma função contínua e essa curva aqui seria uma curva contínua. Então, se é uma função do intervalo fechado a valores em R, contínua, ela tem um valor mínimo. Então, tem uma bolinha mínima. Então, você pode botar essa bolinha aqui, aí você pega esse cara daqui, bota essa bolinha, com um número finito de bolinhas, você chega no y. E aí a função é constante aqui, e aqui também, vamos dizer, aqui também vai ter que ser constante. E mais aqui, mais aqui, mais aqui, até você chegar no y. Tá? Na verdade, você pode pegar uma meia, vamos dizer, essas bolinhas aqui, você pega metade da bolinha total, de maneira que nesse ponto aqui, comum, você pode botar ainda uma bola comum aqui. E aí o valor aqui é o valor máximo, né? Quer dizer, você aqui assumiu o valor máximo, então aqui todos têm o valor máximo. Então aqui tem o valor máximo, aí você pega essa bolota aqui, todos nessa bolota tem o valor máximo, então aqui também tem o valor máximo. Agora você bota a bolota aqui e assim você vai. Tem um argumento mais elegante, mas esse é um argumento razoável. Então, na realidade, né, o que pode acontecer é o seguinte, a função pode assumir o valor máximo num ponto e não ser constante, desde que tenha uma outra componente conexa. Então, aqui assumiu o valor máximo, aqui tudo ela é constante, e aqui ela tem liberdade para não ser mais constante, mas estou roubando, né? Quer dizer, ela tem que ser constante em cada componente conexa. Tá? Bom, então, quer dizer, esse é o princípio do máximo, né? Ele vai significar, né, que se você tiver um aberto, vamos dizer, um B aberto conexo e pegar um B barra, né, e a função definida de B barra em R. Se ela for harmônica aqui dentro, ela vai ter que assumir seu máximo e seu mínimo no bordo. Então, eu usei isso, né, para dizer que você tem uma certa dependência contínua do valor no bordo. Porque se duas funções harmônicas estão próximas no bordo, a diferença entre elas no bordo é pequena. Como o valor máximo da diferença vai ser assumido no bordo e o mínimo também, então elas estão próximas em todos os pontos lá dentro. Então aqui nós estamos usando também uma ideia simples, né? Quer dizer, se você tem uma população e tem um cara que está abaixo da média, tem que ter um outro que está acima da média. Isso já foi questão no vestibular. Talvez isso com questão no vestibular. É mais ou menos uma coisa assim. É mais ou menos essa ideia que você tem função holomorfa que são iguais em uma bolinha, então elas são iguais sempre? Porque quando você tem a coisa é a seguinte, né, que as funções, se você tem a função derivável no sentido complexo, tirando o fato de que, se ela for derivável uma vez, ela vai ser infinitamente derivável, mas suponha que ela é duas vezes derivável. Então você tem uma U de C em C, né? U é igual a U1, vamos dizer,
o 1, o 2, onde o 1, né, o 1 de C em R, o 2 de C em R, C igual a R2. Né? Então, quando você deriva isso, né, a matriz jacobiana de U vai ser dROM U1, dROM X, dROM U2, dROM X, dROM U1, dROM Y, dROM U2, dROM Y. Como isso vai corresponder à multiplicação por um número complexo, né, isso daqui vai ter que corresponder a uma rotação com uma homotetia, que vai ter uma matriz assim, que vai ser AB menos BA. Né? Quer dizer, multiplicar a função como função de R2 em R2, ela é diferenciável, então tem uma matriz jacobiana. Mas o fato dela ser derivável no sentido complexo significa que essa aproximação linear corresponde à multiplicação por um número complexo, o que significa multiplicar por uma matriz assim. Né? Então você tem dROM 1, dROM X igual a dROM U2, dROM Y e dROM U2, dROM X igual a menos dROM 1, dROM Y. Aí você deriva de novo dROM 2U, dROM X2, isso vai ser dROM 2U2, dROM X, dROM Y, que é igual a dROM 2, U2, dROM Y, dROM X, que é menos dROM 2U1, dROM Y2. Então, quando você soma, dá zero. Quer dizer, quando você passa esse para o lado de cá, né, dROM, aqui é o U1, né, dROM 2, U1, dROM X2, mais dROM 2, U2, U1, dROM Y2, isso é igual a zero. Tirei daqui, né? Porque eu estou usando a derivada parcial trocada, né? Troquei a ordem da derivação e aí passei para cá. Não, você sabe que isso é verdade. Então você pode trocar a ordem. Vamos dizer, eu estou supondo que o 1 e o 2 têm segunda derivada. Tá? Provaremos oportunamente que, na verdade, tendo a primeira, tem a segunda. Quer dizer, tendo a primeira numa região. Então, e na verdade isso vai valer para o 2 também. Então, as componentes da função holomorfa são ambas funções harmônicas. Isso tudo que eu fiz aqui em R3 vale em R2 também. Então, as funções holomorfas satisfazem a propriedade da média na primeira componente e na segunda. Então, se você pegar o valor da função e fizer a integral no bordo de um circulinho, você tem o valor ali no meio. Na verdade, tem uma fórmula mais impressionante um pouco, que é mais ou menos que é essencialmente a fórmula de Green que a gente fez aí. Entendeu? Essa solução que a gente fez para a equação de Laplace na bola, no plano é uma fórmula também para funções de variáveis complexas. No nosso plano, meu plano depois da prova, discutir um pouco mais os conceitos, algumas ideias a mais, fazer algumas aplicações mais topológicas e depois fazer um mini curso de funções de variável complexa. Então, chegaremos nessas coisas aí. No livro, você mostra que o divergente do rotacional é zero. Você integra e aí você
usa o teorema de Gauss e Stokes para chegar na integral da sua função no bordo do bordo. Uhum. Que é zero sempre. Então a sua função tem que ser zero. Mas como é que você mostra que o bordo do bordo ele é zero? O bordo do bordo é sempre zero? Tem medida zero. Não, não tem medida zero, é que ele é zero mesmo. Na verdade, nós estamos trabalhando com... Nós estamos trabalhando com regiões que não são regiões. Nós estamos trabalhando com regiões que não são regiões, são coisas parametrizadas, né? Então, o bordo do bordo aqui corresponderia a pegar um bloco assim, né? E quer dizer, o bordo desse cara tem 6 faces. Só que elas têm uma certa orientação. Que eu não, aliás, como eu não deduzi, eu fiz uma dedução pirata do teorema da divergência, eu não tive que explicitar como é que era a orientação do bordo do cubo. Mas, tipicamente, né, essa orientação, na hora que você faz a orientação do bordo, significa que você pega cada um desses caras aqui, cada par de faces vai ter ela tem uma orientação natural, né? Porque se você pensa esse cara aqui como né, T1, T2, T3, né? Quer dizer, cada face aqui corresponde, vamos chamar essas faces de B, I, J, fazendo assim, né? O I corresponde ao vetor normal aqui. Então, aqui você tem o E3, aqui você tem o E2 e aqui você tem o E1. E o J é 0 ou 1 conforme seja a face com a coordenada constante igual a 0 ou 1. Então, aqui seria uma coisa assim. Ou até, vou fazer o cubo assim, como se fosse 0, 1, 0, 1, 0, 1, tá? Então, aqui, o B e J vai ser uma coisa assim, né? O B 1, 0 vai ser a face que é perpendicular ao E1 e tem a coordenada 1 igual a 0. Então, vão ser os caras da forma 0, T2, T3. O B11 vai ser os caras da forma 1, T2, T3. E assim, sei lá, o B, vou fazer todos, né? O B 2, 0 vai ser T1, 0, T3. O B21 vão ser os caras da forma T1, 1, T3. O B30 vão ser os caras da forma T1, T2, 0. E o B31 vão ser os caras da forma T1, T2, 1. Olhando para isso assim, quando você deriva em relação... Pensando aqui, as variáveis são T2 e T3, nessa ordem, né? Se você fizer a derivada em relação a T2, vai dar 0, 1, 0. E a derivada em relação a T3, a T2, não, em relação a T3 aqui, vai dar 0, 0, 1. Tanto nesse como nesse. Só que na hora que eu faço vamos dizer, esse cara vetorial, esse daqui, né, dá o E2 vetorial E3. Então, esse produto vetorial aqui vai dar E1. Mas eu quero, né, que aqui a normal seja exterior.
e aqui também. Então aqui o E1 é exterior, mas aqui ele não é. Então eu boto um sinal mais nessa daqui e menos nessa. Bom, aqui se eu fizer, por exemplo, nessa daqui, eu vou ter derivada em relação a T1, vai dar 1, 0, 0. A derivada em relação a T2 vai dar 0, 1, 0. Então, E1 é 2. Então, quando eu fizer produto vetorial, vai me dar o E3. Então, de novo, né, eu tenho aqui o E3, eu quero que aqui seja normal exterior e aqui também. Então, eu boto mais aqui, menos aqui. A surpresa é aqui. Né? Quer dizer, aqui você tem derivada em relação a T1, vai dar 1, 0, 0, e a derivada em relação a T2, T3, vai dar 0, 0, 1, e aí você tem E1 com E3 que dá menos E2. Então, menos E2 é para cá. Então, o B20 está certo e esse é que tem que mudar de sinal. Então, quando você faz a orientação no bordo, você pensa assim. Né? Só o sinal não está trocado no B30 e B31? Assim. Tá? Aí, com essa orientação, você diz, bom, agora eu vou tirar o bordo do bordo. Aí você faz a mesma coisa, com cuidado no bordo do bordo. E, vamos dizer, aqui você tem, digamos que você está aqui no E1, E2, que você tem alguma coisa que seja assim, assim, assim e assim. Aí, quando você vem pelo de cá, né, você vem assim, assim, assim e assim. E aí esses caras cancelam. Depois, quando você vem pelo de cá, cancela aqui, cancela aqui. Então, na realidade, isso vale. Né, você pode definir em geral, né, o seguinte, né? Imagina que você tem uma C de A10, A11, AK0, AK1, né, em algum lugar, não importa onde. Então, isso aqui é como se fosse um sólido k-dimensional, uma coisa k-dimensional parametrizada. Aí o bordo, você vai ter que... o bordo significa, eu vou pegar uma coisa de dimensão k-1, então eu fixo um i aqui e estabeleço que a coordenada i vai ficar fixa, igual ou o AI0 ou o AI1. Então aqui eu defino assim, ó, C e J vai ser uma função dessa mesma coisa assim, A10, A11 vezes. Aí aqui não tem o AI0, AI1, é o chapéu da inexistência. Tomando valores lá no negócio. Tá? Então, essa variável aqui não existe. E vai pegar o C e J de T1, TI, TK, então essa variável aqui não tem. Isso aqui vai ser C de T1. Aí, onde tem TI, você bota o AIJ, TK. Então, isso define 2 vezes K faces. E aí, o bordo de C, quer dizer, cada uma dessas faces ficou muito no cantinho, né? Então, você tem 2 vezes K faces. A ideia é que cada par de faces, uma vai ser positiva e outra vai ser negativa.
bom, eu vou dar uma fórmula misteriosa, mas que, vamos dizer, vai ser referendada na hora que a gente fizer o teorema, os teoremas de Stokes, tal, teorema geral, que é o seguinte, né? O bordo de C vai ser um somatório de igual a 1 até K, do somatório de J igual a 0 até 1, então sobre as duas faces. Aí você vai botar o C e J e vai botar um sinal que é menos 1 elevado a I mais J. Então, repara, no caso de dimensão 3, né, o 1, 0, 1 mais 0 é negativo, 1 mais 1 é positivo, 3 mais 0 é negativo, 3 mais 1 é positivo. Só que o 2 mais 0 é positivo e 2 mais 1 é negativo. Então, você vai ter essa orientação do bordo. Aí, quando você vai fazer, você faz a conta do bordo de C, faz aqui, isso vai dar 0. Por quê? Porque cada... né, você tem pares, a face I e a face J, né, produzem, cada par de face, a I e a J, produzem uma face de dimensão K-2, né, que nessa eu fixei I. Aí quando eu fixo J nessa, é o mesmo que ter fixado J nessa e depois ter fixado I nessa. Então, produzem, cada uma dá uma face, e esse par de faces é a mesma, só que o sinal de uma vai dar o oposto da outra. Aí todas se cancelam e dá 0. Entendeu? Cada face vai se cancelar com a face oposta. É como aqui no cubo, né? Você tem essa face com essa face. Aí essa daqui produz essa aresta e essa daqui produz essa aresta. Só que uma vai apontar para um lado e a outra vai apontar para o outro e elas se cancelam. De maneira geral vai ser isso aqui. Aí a gente vai precisar, de certa forma, disso para poder generalizar essas coisas que a gente está fazendo. E também naquela ideia de encontrar uma função que tenha como Laplaciano uma outra função dada, você no livro você também faz supondo que a região é contrátil, mas eu não tenho. O contrátil. Eu vou explicar, a gente vai ver isso ainda mais para frente. Vou dar uma ideia, mais ou menos, que é a seguinte, né? Quando a gente demonstra que se a integral de linha independe do caminho, então o campo é conservativo, a gente faz o quê? A gente tem aqui a região, a gente diz, bom, eu fixo aqui esse ponto e eu tenho que definir a função num ponto aqui. Aí eu faço uma linha ligando os dois pontos. Né? Esse A, vamos dizer, esse aqui é o x0, está fixo, esse aqui é o x. Se eu fizer uma outra linha, a diferença entre as duas integrais é a integral sobre uma linha fechada dá 0. Então, vai estar bem definido. O problema é que quando você tem um campo de vetores, né? Imagina que você tem um campo G e a integral de superfícies fechadas de G ds é sempre 0, quer dizer, igual a 0 para toda S fechada. Então, o seu G é um campo que tem integral de superfície. Então, ele poderia se candidatar a ser rotacional de alguém, porque o rotacional é algo que tem integral de superfície. Então, eu procuro F, tal que rotacional de F igual a G. Então, a rigor, eu poderia dizer, bom, para definir F, eu tenho que saber que, não importa quem é F, o que importa é saber quem são as integrais de linha de F. Então, eu tenho que, dada uma linha, né,
definir a integral de linha de f aqui. Uma ideia é dizer, bom, eu fixo um ponto x0 e ligo essa linha aqui, crio uma superfície e defino, uma coisa meio exótica assim, né? Mas eu defino, crio essa região, essa superfície S aqui e digo, bom, a integral de f sobre a linha C vai ser igual à integral de G sobre a superfície S. Só que aqui, ó, eu posso pegar e fazer outra, né? Outra superfície ligando x0 a essa linha C. Só que são duas velas assim e no meio passa vento, né? Então, a diferença entre as duas não é uma superfície fechada. Então, essa ideia aqui, que funcionou tão bem no caso 1, nesse caso 2, já está com problema na própria definição. Então, uma maneira é criar uma forma privilegiada de definir essa superfície S. Uma maneira de fazer isso é dizer que a superfície é contrátil. Quer dizer que tem uma H de Tx que contrai cada x no x0, quando t vai de 1 para 0. E aí você contrai a C até o x0 e cria essa S aqui. Aí você tem uma S bem definida. É como se seu sólido ele fosse simplesmente conexo, mas com superfícies, ao invés de ponto. Não é só conexo com superfícies, realmente, ele não pode ter nenhum buraco. Então, é uma região totalmente sem buracos de nenhuma ordem. Por exemplo, um toro, né, um toro sólido, ele é conexo por superfícies, assim, você pode conectar linhas por superfície, mas ele tem um certo buraco, ele não é contrátil, você não pode contrair o toro todo em um ponto, porque você vai ter que rasgar ele em algum lugar. Então, é o que ele disse, ele tem que ser simplesmente conexo, você tem que conseguir deformar uma... Não, mas não, simplesmente conexo é que você deforma qualquer curva em um ponto. Então, a esfera, por exemplo, ela é simplesmente conexa. Você deforma qualquer curva em um ponto, mas ela, você não pode deformar qualquer superfície na esfera em um ponto. A superfície da própria esfera, você não deforma em um ponto. Quer dizer, você tem, entendeu? Você tem buracos de diversas ordens, né? Uns são percebidos pelas curvas e não pelas superfícies. Os outros são percebidos pelas superfícies e não pelas curvas. É como você, no plano, você tira um ponto, você não consegue passar as curvas que circulam um ponto pelas outras. Mas se você está no espaço, você faz uma curva, você tira um ponto, não tem problema, você consegue. Mas você passa uma superfície, superfície que envolve um ponto, não sai. É como se assim, vamos dizer, você pega uma curva fechada, é como você mandar o círculo na sua região. Pensa assim, agora você vai mandar a esfera na sua região. Então, em R3 você pode mandar uma esfera circundando a origem. Se a origem não está lá, você não pode mais tirar. Né? Se você tirar uma reta, agora você não consegue levar qualquer curva em qualquer curva. Mas também, vamos dizer, você pode pegar, mandar no toro, você pode pegar uma esfera. Se você mandar no toro, você não consegue, vamos dizer, fazer uma esfera fechada, fechando todo o toro, mas você pode fazer curvas que envolvem um pedaço assim do toro e que você não pode mais contrair um ponto. Então tem buracos que têm diferentes tipos de efeitos e que vão influir em você poder ou não aplicar o teorema de Stokes, o teorema da divergência. Por exemplo, o que significa? Se a região é simplesmente conexa, significa que qualquer curva fechada é bordo de uma região.
isso significa que se o rotacional é zero, a integral de linha de qualquer curva fechada é zero, porque a linha fechada ela é o bordo de uma região, e aí o rotacional é zero, aí vira a integral de superfície do rotacional nessa superfície, desculpa, e vai dar zero. Numa outra região em que você tenha curvas fechadas que não são bordo de ninguém, o fato do rotacional ser zero não garante mais que a integral sobre qualquer curva fechada vai ser zero. Já no caso do teorema da divergência, o fato da divergência ser zero, se toda a superfície fechada você puder contrair num ponto, ou for bordo de alguém, você tem uma superfície fechada, ela é bordo de alguém, a divergência é zero. Então o seu campo integra na superfície, é a mesma coisa que integrar a divergência no que está lá no meio, a divergência é zero, dá zero. E aí você vai ter integral de superfície zero sempre, para superfícies fechadas. Então tem essas... bom, na medida que você for aumentando a dimensão do espaço ou criando superfícies mais esquisitas, você vai vendo que tem aí um mundo topológico para ser explorado, né? E que vai estar relacionado à questão dos nossos teoremas. Tem uma certa relação entre vou dizer uma coisa mais elementar, mas é fato o seguinte, né, que todo campo que tenha divergência zero, isso implica, existe F tal que rotacional de F igual a G, localmente, porque localmente é contrátil. Mas isso não é verdade em geral. Mas é verdade que se a integral de G sobre qualquer superfície fechada é zero, então existe esse F. E o fato de que uma coisa não é equivalente, quer dizer, que isso não é equivalente a isso, é justamente porque pode haver buracos na região. Ou acidentes topológicos, vamos dizer assim. Uma coisa que você também não expandiu muito bem quando está falando da definição de superfície, de por que vai levar um aberto, por exemplo, um plano em R3, localmente. Na definição de superfície? Porque uma superfície... Não, aí o bordo, você pega um pedaço dos eixos. Só que se for finito o bordo, como é que você vai pegar um pedaço do eixo que continuamente vai se transformar no bordo? Não, mas não é o bordo todo, né? Você tem a sua superfície, ela está assim. Então, eu pego esse ponto aqui, tem um pedacinho da superfície aqui, que é difiomorfo a um pedacinho do plano. Aí eu pego esse ponto aqui, tem um pedacinho da superfície aqui, que é difiomorfo a um pedacinho aqui. Tem outro ponto no bordo, tem outro. Então, na verdade, você vai emendando. Não tem, assim como você não tem um difiomorfismo global de uma região do plano nessa superfície, também no bordo não tem. A esfera, você não pode parametrizar a esfera por um aberto do plano sem nenhum problema. Sempre vai ter algum problema. Então, o melhor que você pode fazer é com dois. A projeção estereográfica pega e faz a esfera toda menos um ponto. Aí você precisa de mais uma para o ponto que sobrou. Então, o bordo, em geral, também você vai precisar de mais coisa, a menos que seja uma superfície especial. Se for uma coisa que você já saiba, já se dado, sabe? Quadrado, pronto, tá. Imagem de quadrado. Não, mas o quadrado não serve também, porque olha só, o quadrado não vai dar, porque o quadrado tem quebras.
Mas você, por exemplo, você pode pegar... Porque uma superfície com bordo, ela não precisa estar fechadinha. Ó. Você pode, por exemplo, fazer uma coisa assim e incluir, sem as extremidades aqui. Então, ela é aberta para o lado de cá e tem esse pedaço aqui. Então, isso aqui, por exemplo, difiomorfa uma coisa assim, né? Tá? E o bordo aqui é só essa parte. O bordo aqui também. Quando você pensa a superfície, com bordo, significa que você está esquecendo o que tem em volta. Né? Estou dizendo, não, eu estou pensando a superfície com bordo. Então, eu já estou dizendo, ó, o bordo é isso aqui, essa parte de cá não tem. Não tem e não tem. Porque, na realidade, tem uma ideia mais geral de superfície, de variedade, que pensa a superfície como um objeto em si. Ela não está dentro de nenhum espaço maior. Ela é o espaço. E então, tem pedaços dela que são difiomorfos a coisas assim, e tem pedaços que são difiomorfos a coisas assim. E aí esses pontos lá vão ser os pontos do bordo da superfície. Tá? Mas se você quisesse O Vitor não deixa ninguém embora. parametrizar, é só o bordo, mas não os pontos do interior. Aí só o bordo ele é uma superfície sem bordo, porque ele é parametrizado por abertos daqui. Entendeu? Porque aqui, ó, em Rn, isso aqui é como se fosse o Rn-1. Então o bordo é uma superfície sem bordo. Por isso que o bordo do bordo é sempre zero. Também em superfícies. Porque se você parametrizasse, em vez de pegar, incluindo só esse semiplano, né, incluísse o plano todo, dissesse, não, só tem abertos do plano todo, aí não tinha bordo, a superfície não teria bordo. O bordo pega essa parte, mas os pontos do bordo são parametrizados. Uma coisa que eu não entendi, por que só pode ser um semiplano, não pode ser todo o R2 para definir o bordo? Não, porque o ponto do bordo tem que corresponder a... Não, mas por que ele tem que corresponder a esse ponto do eixo? Não, você podia pegar, mas você tem que ter alguma coisa que você chame de bordo no plano, né? Se você botar o plano todo não tem bordo. Como é que você vai dizer que o ponto é do bordo? O que distingue um ponto do outro no plano? O fato de ser esse semiplano, podia ser esse aqui também, é porque esse aqui dá mais certinho nas contas. Esse semiplano assim, que tem a primeira coordenada negativa. O pessoal pode ir embora?